Mais um livro no nosso quinto dia, O Investidor Inteligente. Bora lá! E na leitura desse livro, quebrando paradigmas, porque, bora lá, já me questionaram por que coloquei um livro desse, um livro de investidor. É um dos best-sellers, o livro mais... É como se fosse a Bíblia do investidor de ações. Bora lá mandar uns aviãozinhos aqui. E muita gente me questionando, mas espera aí, eu não invisto na bolsa, eu não quero, eu também não investia. Te confesso que cheguei a investir até antes de ler esse livro. Mas a mudança de paradigma de ler um livro desse é extraordinária. Por quê? Eu bato palma mesmo, eu glorifico a Deus, porque eu conheço pessoas que falam assim... Eu estudo só a Bíblia, nem livro. Eu conheço um pastor, inclusive até muito famoso, um grande homem de Deus, que ele fala que ele só estuda só a Bíblia, que ele não lê nem livros. Eu bato palma para ele. O contexto que eu cresci, eu não fui ensinada assim, eu tenho desejo por ler coisas diferentes e leio e recebo muito delas. E esse livro em especial, O Investidor Inteligente, foi muito desafiador, porque ele fez parte de uma das mentorias, estava lá no meio dos estudos que eu precisava para a conclusão do curso. E porque ele é muito usado por investidores, mas pessoas que estudam, têm formação na área da administração, na área contábil. Então ele é muito indicado nas escolas também. É um livro que foi escrito em 1903, uma coisa assim. Deixa eu ver se eu acho um lugar aqui que tem escrito. Me parece que foi 1903. Mas ele se encontra muito atual. Ele é considerado mesmo aquele livro que todos da área precisam ler. Precisam mesmo estar lendo. Por todos aqueles que são apaixonados pelo mercado financeiro e para pessoas que estudam, trabalham na área, né? Então, assim, não tem como, ele é indicado nas faculdades, sim, para as pessoas aprenderem mesmo acerca disso. Mas um desafio para mim, que não era uma investidora da bolsa, que não sabia nem para que lado estava a bolsa, que tinha aquele conceito, aquele preconceito de que bolsa, investir na bolsa é coisa de gente milionária. E aí foi bem interessante, porque eu precisei começar a quebrar o paradigma na minha mente de ser uma pessoa pobre. A pobreza, lembrando, parênteses, pobreza está relacionado não com o dinheiro que você tem no caixa, na conta, na carteira, mas sim com a mentalidade. Tem muita gente que tem muito dinheiro, mas é pobre, tá? Pobre de espírito, pobre de comportamento, é uma pobreza. Então eu precisava trabalhar um lado da minha mente, entendi e aceitava que eu era mesmo uma pessoa acima da média, uma pessoa que não era pobre de mente, mas uma mente maravilhosa em Deus. Mas eu tinha ainda limitações que me bloqueavam acerca de ser uma pessoa do mercado de ações, da possibilidade de eu estar investindo em ações. Isso para mim era muito longe. E aí eu me submeti nessa mentoria e depois me submeti a ler esse livro, que é considerado o pai do investimento de valor. E ele é, assim, literalmente um pai das ações. Para quê? Para quebrar na minha mente essa questão de que eu não posso. Para quebrar na minha mente de que eu não sou capaz. Porque todas as coisas eu posso. Algumas não convêm, mas isso aí não me impediria. Pelo contrário, de longe, isso aí me ajudou muito a quebrar muitos paradigmas da minha mente. E esse autor desse livro, né, Benjamin Graham, eu acho que o Graham, não sei a pronúncia direito, né, porque eu ainda não sou uma expert em inglês. Lógico que pode, fique à vontade em fazer perguntas.
ele fala muitas características, ele vai ajudando, ele vai falando acerca, ensinando através de todo o contexto do livro e como a gente pode encontrar verdades profundas dentro desse ensinamento de ações. A obra foi publicada em 1973, próximo do meu nascimento. Eu sou de 71, então eu estava com 2 anos e esse livro estava sendo publicado. E ele ainda é considerado, ele sofreu algumas alterações, mas ele ainda é considerado como o melhor livro na área de investimento. Ele continua sendo um dos mais importantes por ser um homem que saiu do nada, que não tinha nada, nasceu lá em 1800 e alguma coisa, e saiu de um homem da miséria, né? Que se tornou um economista, um investidor, amplamente conhecido no mundo, com uma infância assim muito sofrida, sem regalias. Ele se tornou professor de universidades. Com 32 anos ele já estava lá, dando aula, ensinando, e ele mudou a visão do mundo acerca do mercado financeiro. Por que ler? Por que ler? Porque eu e você precisamos quebrar esses paradigmas. São tantos paradigmas que nos prendem. São tantos que nos prendem na miséria. E te falar, quando a gente estuda uma coisa que não está dentro da nossa área, a gente expande a nossa mente. E uns pontos específicos aqui que eu quero colocar para você conseguir ver como que dá para você usar tudo isso no seu dia a dia, até que você venha se tornar um investidor de verdade. Por quê? Você precisa aprender, você precisa investir. Você é um empreendedor? Não, comece a empreender. Lá nos Estados Unidos, nos países de primeiro mundo, uma grande parte da população investe, empreende. E nós aqui no Brasil não somos ensinados. E por isso estamos no terceiro mundo. Nós precisamos começar a aprender e começar a divulgar para todas as pessoas empreenderem, estudar o inglês, investir. Você pode. Aí você pode falar comigo assim, mas eu não tenho dinheiro nem para pagar as minhas contas e eu vou investir. Eu fiz uma loucura assim o ano passado, ano retrasado, e fiz o meu primeiro investimento na bolsa. Parecia uma loucura. É lógico que se eu já tivesse lido esse livro na época, eu não cometeria uns erros que eu fiz. Um valor super pequeno, um valor pequeno, que seria para mim comprar uma coisa para mim. Eu fiz o meu primeiro investimento em vez de comprar uma bolsa. Uma coisa que era para mim, um valor pequeno. Mas eu queria ter a experiência. E eu fiz o meu primeiro investimento tendo um valor pequeno. E te confesso que eu fiz o investimento e eu ainda tinha dívidas. Mas a minha dívida não dava para pagar com o valor que eu tinha. Então eu me dei essa experiência de fazer o meu primeiro investimento. E como foi importante para o meu eu, para o meu desenvolvimento como pessoa. Você precisa sim tomar a decisão de fazer coisas diferentes para mudar paradigmas na sua mente. E ele fala alguns pontos principais aqui. Ele fala o tempo todo acerca de um investidor inteligente. Você é um investidor que investe na sua vida. O primeiro, decida investir. Decida investir na bolsa, em você, no seu conhecimento, no seu casamento, no seu empreendimento. Invista nos seus filhos. Decida investir. Você precisa, ele fala lá, investir em ações de... não deveria investir em ações de curto prazo. Não faça investimento na vida do seu filho, da sua esposa, a curto prazo. Faça investimentos de longo prazo, porque lá você vai ter lucro. Lá você vai ter respostas. Coisas supérfluas passam.
Faça investimentos consistentes. Seu filho está chamando? Pare, olhe dentro do olho, invista tempo de qualidade. Quantas pais, quantas mães ficam com os filhos o dia inteiro, mas não tem investimento no filho de qualidade? São os famosos investimentos de curto prazo. Estou aqui, mas não investe tempo. É preferível você ficar 1 hora com o menino e fazer um investimento a longo prazo, que é parar tudo, não fazer mais nada, desligar o celular, olhar no olho dele e agora eu vou brincar com você e ficar só com ele, do que você ficar com ele o dia inteiro em casa, mas você não dá atenção. Eu faço esse paralelo entre o investimento de longo e de pequeno prazo. O sucesso de um investimento depende unicamente do seu comportamento. O investimento seu na sua família, na sua casa, no seu filho, no seu neto, como o meu, depende mais do seu comportamento. Qual é o comportamento que você vai usar para investir tempo com o seu cônjuge? Hoje mesmo eu entrei na live uns minutinhos atrasadas, na parte da manhã, porque meu marido resolveu fazer um cappuccino para mim. Aí eu senti naquele momento que eu não deveria falar com ele assim, não, depois eu tomo, ou levar e não ficar com ele. Eu tomei o cappuccino aqui com ele, esperei acabar de tomar, a gente conversou algumas coisas. Eu falei, amor, vou descer porque eu já tô atrasada na minha live, tá? Pode ser que alguém me viu chegando atrasada e não gostou, mas eu senti no momento que eu precisava valorizar aquele momento do meu esposo. Ele fez o cappuccino e me deu na mão, eu nem tinha pedido. Eu achei que ele estava fazendo para ele, porque eu já tinha tomado um café aqui. Quando eu já estava saindo, ele chegou e deu na mão, eu falei, bora sentar aqui e tomar esse cappuccino com ele. O sucesso do meu investimento, do meu casamento, depende unicamente do meu comportamento, assim como nas ações. Bora lá. Assessores podem te auxiliar a tomar decisões difíceis e sair do prejuízo. Quantas vezes você precisa de um assessor para te orientar na sua empresa, nas suas finanças, na sua casa, no seu filho, com o seu marido? Quanto você precisa de pessoas que conhecem mais sua vida espiritual? Você quer investir nela? Você precisa de assessores, você precisa de líderes, você precisa de pessoas que conhecem mais a intimidade de Deus do que você. Vamos expor essas visões, essas características desses investidores defensivos aqui. Tá conseguindo colocar aí e ver a sua vida? Você precisa atentar antes de fazer um investimento, analisar os seus negócios antes de comprar as ações. Eu fiz um erro desse, que eu fiz um investimento que eu comprei algumas ações de uma empresa aí, não vou falar qual que é. Foi pouco, como eu falei com vocês, o meu primeiro e segundo investimento foi pequenininho. Mas foi para mim aprender desceu toneladas. Eu fui pela propaganda. E aí um valor que eu paguei super alto, ela tá valendo menos a metade do que eu paguei. Mas assim que eu fiz, eu resolvi analisar, aprender alguma coisa. E eu aprendi que na hora que as coisas caem, não é hora de você vender. É hora de você deixar quietinho lá e as coisas acontecerem. Você precisa analisar antes de comprar. Depois que eu já tinha comprado, eu precisei tomar algumas ações nisso aí e não cometer os mesmos erros. Como nós entramos toda hora em coisas sem analisar. Não é só uma ação. Nós entramos em discussões, nós entramos em problemas de outras pessoas, nós entramos em tanta coisa desnecessária que a gente precisa ir lá e deixa esse negócio aí. Proteja-se de possíveis riscos. Você deve se proteger. Isso é um passo que ele dá para o investidor inteligente. Precisa atentar. E você, como investidor na sua vida, no reino inteligente, você precisa se proteger de riscos. Você precisa se proteger com ações protetoras mesmo, de percepção.
Busque um desempenho realista e adequado para você. Você está investindo no seu casamento. O que é que se adequa mais a você? O que encaixa mais na sua realidade do seu cônjuge? Qual é a realidade de vocês para você buscar um desempenho mais realista, mais adequado? Para o meu esposo faz muita diferença eu tomar esse cappuccino com ele. Eu preciso tomar atitudes adequadas, que encaixam em nós, que encaixam na nossa realidade. Para mim ter um desempenho melhor no casamento, não dá para me chamar meu marido para a gente ir dançar numa danceteria, para a gente ficar mais junto e eu estou investindo no meu casamento e eu vou chamar ele para a gente ir para a danceteria. Não. Meu marido não dança. A gente dançava na juventude, naqueles bailezinhos, mas hoje está fora do nosso contexto. Então eu não vou tomar essa atitude. Eu não vou usar aqueles subterfúgios que a menina lá do salão me falou, que o fulano me falou, para mim comprar as essências e colocar no meu quarto. E usar umas fantasias, umas firulas. Porque isso não encaixa no perfil meu e do meu esposo. Então, para investir no meu casamento com ele, eu não vou fazer isso que a outra lá no salão falou que faz. Que foi ótimo para o casamento dela ficar super apimentado. Se isso faz parte da realidade dela, é a realidade dela. Mas não é um desempenho realista e adequado com o meu perfil do meu casamento. Viu como é tudo igual? Para investir, segundo Benjamin Grant, você deve investir de forma de se sentir à vontade, de fazer a aquisição e tomar as atitudes. Se eu for olhar esse parâmetro dele, eu jamais vou comprar as essências e as fantasias e fazer as firulas para dar uma esquentada no meu casamento. Jamais. Essa não sou eu. Esse não é meu esposo. Não está adequado com a nossa realidade. Essa aquisição dessas coisas não vão me deixar à vontade e confortável. Viu como o livro é de investimentos, mas eu uso para a vida? Tem tudo a ver ou não tem? Para me investir, existem 3 fatores que eu preciso prestar atenção, que é essencial, que constitui o mercado acionário. Crescimento real, crescimento inflacionário e crescimento especulativo. O meu investimento com os meus filhos, com o meu marido, na minha empresa, eu posso ter um crescimento real. Mas pode ser que mascara e não é real esse crescimento, não. Tá piorando a situação porque eu estou tendo umas ações erradas. É como se fosse inflacionário. Tá piorando porque eu estou tendo a ação real. E o crescimento pode ser especulativo. Pode estar fingindo. Vamos voltar lá, né? Eu fazer uma ação dessa lá como a menina do salão, né? Tô dando um exemplo aí. Vamos dizer que eu pego uma ação dessa e resolvo seguir uma orientação dessa que tem nada a ver com o meu casamento. E meu marido finge que tá tudo bem, mas com isso ele ficou mais decepcionado com a minha atitude de me misturar com isso, com esse tipo de coisa, e fica constrangido. E aí a situação piora. Ou então pode ser que ele finge que tá tudo bem, mas no seu coração ele se sentiu roubado, ele se sentiu, ele recebeu essa ação de uma forma negativa. Nunca você deve, em hipótese nenhuma, tentar prever o futuro com base no passado. Isso é uma dica dele lá no livro. E é real para você. Em hipótese nenhuma você vai basear coisas do passado para tentar imaginar do futuro.
O passado só mostra como o futuro pode surpreender a gente. Só isso. Então, para de especular e seja otimista. Declare. Aí ele fala um pouquinho sobre o investidor defensivo, que é o investidor, o empreendedor defensivo. Ele explica, é a pessoa que não gosta de pensar em dinheiro, ela é simplista, ela se sente pressionado na abordagem mais defensiva, então ele fica mais lá com o pé no chão, é uma pessoa mais discreta. É uma pessoa que gosta de agir mais no automático. E aí ele fala sobre o outro tipo de investimento, o outro investidor, né? O defensivo e o ofensivo. Aí ele fala um pouquinho sobre o ofensivo. Mas bora lá, você tá se enxergando aí? Tá enxergando a sua realidade aí? Me conta aí. Investir não significa ganhar dos outros em seu jogo. Investir, ele fala lá no livro, mas encaixa na sua vida. Significa controlar-se em seu próprio jogo. Investir no meu casamento, nos meus filhos, não significa ganhar das outras pessoas lá e ficar bem na vida. Não. Significa eu controlar no meu próprio jogo, na minha própria vida. Eu agir para o bem da minha família, investindo na minha família. Eu não posso, ele fala que a gente não pode investir na bolsa baseado no sucesso e no desempenho do outro. Não, a minha família é minha família. Eu preciso agir com ela de acordo com os parâmetros que eu tenho. E aí ele fala de uma coisa muito fundamental. Ter disciplina e traçar objetivos é fundamental para todo investidor. Você ter disciplina em cuidar da sua família, das suas coisas e ter objetivos claros para a sua família, para os seus negócios, para os seus filhos, é algo fundamental. Você precisa investir naquilo que é importante. E esse livro foi muito especial para mim, muito especial. Um livro sobre investimento de ações que falou tanto ao meu coração. Como eu disse, eu bato palma para quem estuda só a Bíblia e coisas relacionadas com vida espiritual. Mas por acaso eu tô na Terra. E aí eu entendo que eu preciso de entender sobre coisas terrenas. Para mim viver o período que eu estou aqui com qualidade de vida. E quando a gente se submete a ler algo desse tipo que vai trazer um crescimento para minha vida, é uma área que eu não conheço. Não conhecia nada, né? Depois comecei a conhecer um pouco da área e achei delicioso. Como eu cresci. Então, bora se livrar dos paradigmas. Não seja uma pessoa que está fechado para os temas variados. Mas você está na Terra, conheça. Você pode sim ser um investidor de muito valor. Você precisa conhecer sobre investimento, sobre empresas. Afinal de contas, tem riquezas do Senhor para ser colocado nas suas mãos. E o que você vai fazer com essa riqueza toda na hora que ela chegar nas suas mãos? Vai chutar os pés pelas mãos e vai dar para os parentada toda e vai ficar tudo lá sem nada de novo? Você precisa entender aonde você vai colocar, que forma agir, de forma a você, como alguém que recebeu o talento do Senhor,
multiplicar esses talentos para a glória dele. Tudo que vier à mão, faça com excelência. Estude, observe. Você tem uma vida fantástica pela frente e muitas riquezas para administrar. Então, bora lá estudar sobre o investidor. Bora lá aprender sobre como ser um investidor inteligente. Com Benjamin Graham. Beijo no coração, investidor, empreendedor, empresário inteligente. Que o Senhor possa te dar habilidade nas mãos, que as suas mãos sejam como as mãos de José, que tudo que colocava a mão prosperava. A destreza de José de emendar vidas, de emendar corações, de trazer conexões com o Pai, se manifeste através de você. E que você empreenda com dele, como ele, e tenha um crescimento a 100 e a 1000 por um. E todas as nações venham ver e dizer que só o Senhor é Deus na sua vida. Beijo no coração. Até mais tarde, nossa live de 15 horas. A gente tá junto de novo. Ei, Fabi, saudade, amore. Muita saudade, amore. Excepcional amanhã pra você, amor. Deixa eu tirar um print aqui. Deixa eu tirar esses comentários aqui para fazer um print. Beijo, até mais. Beijão no coração, tamo junto.